Existe um tempo que não pertence nem ao dia e nem à noite, Um breve ato no relógio. onde o mundo parece prender a respiração. É aquele momento exato que o sol está próximo, mas a escuridão não teve coragem de sair totalmente. No cinema, eles chamam de hora mágica, esconderijo, das memórias que a gente esqueceu de guardar durante a pressa do dia. É o mundo inteiro descansando, respirando devagar, sem pressa, sem obrigação nenhuma. É a hora azul. Meu nome é Pastelzito. E se eu olhasse lá fora e visse o céu preenchido de tom azul marinho, eu sabia de uma coisa: eu não deveria estar acordado. Era quase uma hora invisível, entre aspas, mas que você não volta a dormir imediatamente. Existe tipo um magnetismo naquele céu azul, um convite pro vazio. Tem algo especial em ser o único acordado. É como se o mundo fosse seu por direito. Você ouve a geladeira zumbindo na cozinha. O barulho da rua chega abafado pela janela fechada. A casa faz sons que não fazem de dia. Talvez algum parente seu roncando alto. Não é um silêncio mortal da meia-noite. Carros distantes, pessoas começando a sair, barulho discreto no portão e outras pessoas chegando. Mas em uma escala mínima, eu ficava ali, sem fazer nada, só existindo naquela hora que não pertencia a ninguém. A hora azul é o período crepuscular, quando o sol está embaixo do horizonte, porque ele não é de dia nem de noite, ele é o entre, tipo um horário incerto que não exige para ser visitado ou apreciado, só de paisagem, entende? Ou pro escuro. Por isso o sentimento de vê-lo na janela era tão anormal. Você geralmente não planejava acordar naquela hora. O que provavelmente acontecia se você não saía para trabalhar, estudar ou chegar de algum desses, é que você acordou por alguma razão. Pode ser aquela sede de água gelada ou a fome de madrugada. Mesmo acordar pensando que está atrasado. Ficar em pânico ou não tendo total certeza da hora do dia. Você abre a janela para conferir. Sempre achei essa hora meio estranha. Reconfortante, mas estranha. Porque para mim parecia uma hora que mal existia. Estranho, mas deixa eu explicar. De dia nós temos carro, as festas, as pessoas. E supostamente as coisas ficam mais calmas. Mas ainda temos alguns bares, carros e até motos. Você sabe que tem gente que não dorme aqui. Os famosos corujas. Mas essa hora entre volta de 4 e 5 da manhã, essa hora que quase todo mundo tá dormindo. Não é teoria. Se você observar o tráfego da internet, o declínio real do mundo começa às 11 horas. O ponto mais baixo de consciência humana conectada. Já o ponto que ninguém tá online. Por volta das 4 da manhã, no Brasil, o tráfego de dados atinge seu nível mínimo entre as 3. E coincidentemente, por isso que os bancos e sistemas fazem manutenção agora. Quase ninguém tá ativo. O mundo digital desliga para o mundo físico possa respirar. De 45% da população mundial, a luz azul sinaliza o nosso cérebro para reduzir a frequência cardíaca. É a calma pura. Mas o curioso é que o azul foi a última cor a ganhar um nome na história. Os povos antigos viam o céu, mas não tinham uma palavra para ele. Eles olhavam para aquele mar azul e deram o nome de outra cor, porque não sabiam o que era azul. Os egípcios foram os primeiros a capturar essa divindade em pigmento por causa do rio Nilo. E para cada um, isso traz uma memória totalmente particular. Você percebe? Por exemplo, para quem trabalhava ou ainda trabalha e vê esse horário chegando ou saindo, existe um sentimento muito pacífico em apreciar esse horário. Isso porque, como eu disse, a pressa ainda não invadiu a gente. E você sabe que a maioria das pessoas ainda estão dormindo. É como se você fosse um dos poucos na rua. Aquela rua não tão escura, mas também não tão clara. Sentar no banco para esperar o ônibus para ir para o trabalho. Ou apenas num banco de madeira para pensar um pouco enquanto olha para os arredores. Deve ser algo lindo de descrever. E eu quero muito saber, você aí que costumava acordar esse horário, ou até costuma e tem a oportunidade de olhar aquele céu azul, me conta qual que é a sensação. Você sente alguma coisa diferente olhando aquele silêncio? Ou você só acha um horário normal? Mas para mim, eu imagino, é como se o mundo fosse seu. Como se você fosse o único perambulando naquele horário. Ou para quando você ia viajar e acordar, lhe parecia surreal. Seus pais te acordavam na pressa para você chegar cedo, e ou você dormia no carro, ou contemplava a rua vazia e desabitada no caminho. E
tem essa... os lugares... Talvez você ache que eu tô numa trip muito louca, mas tudo parece ter a textura de um sonho ou de um jogo de PlayStation 1. É o cenário perfeito para coisas como Dreamcore ou espaços liminares. Porque ninguém tá ativo. Parece que se você caminhar até a esquina, vai encontrar o fim do mapa ou uma parede invisível. É uma estética de fita VHS usada. É um momento em que a realidade parece um pouco menos sólida. E a gente sente que, se forçar, a vista consegue ver as engrenagens do mundo girando em silêncio. Porque é como se fosse a hora que a própria realidade descansa. Falei besteira. Tô delirando. O que você acha? Bom, a gente acha isso bonito, mas é claro que nem todo mundo vê assim. Muitos povos antigos temiam a madrugada. Existe na Europa a famosa Hora do Lobo, por volta das 3 da manhã, associada ao medo, ao sobrenatural e aos piores pesadelos. Inclusive isso já foi moda aqui, mas a Hora Azul é o oposto disso. Ela é a redenção para quem sofre de insônia. O primeiro tom de azul no horizonte é o maior alívio do mundo, o maior terror do mundo. Eu tive insônia por boa parte da minha vida, e posso dizer, para mim era diferente acordar nesse horário e não ter dormido até ele, porque em mim gerava uma sensação de noite desperdiçada, uma ansiedade de um descanso jogado fora, e a Hora Azul era o último estágio para mim, adormecer antes que eu perdesse totalmente aquela noite, porque o sol ia raiar já já, e eu ainda estava acordado. Mas para quem talvez sinta alívio, é o sinal que a escuridão absoluta perdeu a batalha. Que o dia está voltando e, finalmente, é seguro fechar os olhos. É o momento em que os monstros da madrugada voltam para o armário, porque sabem que a luz está a caminho. E tem um detalhe bem peculiar sobre esse horário. Existe uma razão biológica para essa estranheza. Entre as 4 e 5 da manhã, nosso corpo atinge o ponto mais baixo da temperatura do ciclo circadiano. É o vale da nossa existência física. Se você acorda nessa hora, você não acorda por inteiro. É o que chamam de inércia do sono. A lógica ainda não carregou. Você olha pro canto do quarto, para aquela cadeira com roupas empilhadas, e por um segundo parece até outra coisa. O mundo parece um cenário que ainda está sendo montado para os espetáculos que vão vir do dia. É uma sensação quase de desrealização, numa escala muito menor. Você se sente um fantasma visitando a própria vida, flutuando num quarto que parece não te pertencer totalmente. Na Hora Azul, você é sua consciência, sem o peso das obrigações que o sol traz. Eu sei que vão ter aqueles famosos, não é tão profundo assim, e talvez não seja mesmo. Mas para mim existe algo quase poético em você se fascinar por coisas do dia a dia. Você não precisa estar em paisagens absurdas para conseguir ver beleza. Às vezes só colocar a cabeça para fora numa madrugada azulada, fria, faz o mesmo trabalho. Bem, meu vídeo das luzes laranjas provou muitos pontos. E eu fiquei aliviado que um deles é ver tanta gente que concorda com a minha visão de apreciar os pequenos detalhes que nós tornamos banais, quando deveriam receber um pouco mais de atenção. E o lado bom é que, diferente das luzes laranjas, o céu sempre está e sempre estará por perto, mas não é necessariamente só a cor. É o sentimento das horas que antecedem ao despertar do mundo. Quando nós somos jovens, isso é um evento, quase um ritual, a brisa na janela. O som da geladeira é o momento em que seus problemas perdem o contorno. Dívidas, prazos e mágoas parecem pertencer a uma frequência de rádio que ainda não sintonizou. Ali naquela luz índigo, você é apenas um espectador da existência. Então, quando deixa de ser 5 ou 6 da manhã, a Hora Azul se despede, deixando um rastro de clareza. Se você está acordado até agora, o mundo começa a gritar, a clarear, a aparecer, a despertar. Você escolheu o silêncio de uma hora que naquele momento todo mundo perdeu. Amanhã, ou melhor, daqui a pouco, o sol vai iluminar tudo e as pessoas vão fingir que aquela cor nunca existiu. Mas você sabe a verdade. Você esteve lá. O mundo despertou, mas a sua alma ainda guarda o azul. Agora sim, pode dormir. O intervalo acabou. E quando o dia amanhecer, se você tiver sorte, é um dia de verão nos anos 2000. E não tem por que deixar nostalgia só pra agora, porque um dia te espera. Então foi esse vídeo, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Um vídeo de uma pegada um tanto diferente, mas é isso, rapaziada. Valeu e tchau.